Vamos então trazer de novo os jogos das oitavas da Copa do Brasil. Você já conferiu na matéria da Jéssica, mas aí a gente traz para você. Lembrando, ainda não temos as datas e nem os horários definidos destes jogos, só o chaveamento. E os clubes à esquerda decidem em casa. É isso então, né? Nós teremos Atlético Paranaense e São Paulo, com o Atlético definindo então na Arena da Baixada, Retrô de Pernambuco e Bahia, a grande surpresa, né, dessa fase de Copa do Brasil, o Retrô decide em Pernambuco, Fluminense Internacional, a decisão será no Maracanã, o jogo de volta, CRB e Cruzeiro, o jogo de volta será em Maceió, Vasco e CSA, provavelmente em São Januário, a não ser que o Vasco queira levar esse jogo para o Maracanã, Bragantino e Botafogo, o Bragantino vai jogar naquele estádio provisório, né, já que o novo está passando por uma longa reforma, Atlético Mineiro e Flamengo, que jogo, hein? Quanta história tem nesse Atlético Mineiro e Flamengo. Edição na final do ano passado. Exatamente. E a esquerda, né, o Atlético é que vai definir na Arena MRV, e Palmeiras e Corinthians, que jogaço também, Palmeiras e Corinthians, o jogo de volta será no Allianz. Sem sombra de dúvidas, Drago, os dois grandes jogos da rodada, né? Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É claro que, neste momento, as pessoas ficam pensando um pouquinho, projetando os dois confrontos. Não dá, né? Não muito dá, difícil. gente. Não dá. Porque, vejam, quais serão as sequelas de Flamengo e Palmeiras após a Copa do Mundo de Clubes? Esse eu acho que pode ser o grande ponto. Esse Eu pode ser acho. o grande ponto. Sequelas positivas e Ou negativas, aí, sim. né? E também a questão da estafa. Cansaço. Claro, tem isso também. Eu acho que esses times que vão disputar o Mundial, principalmente Palmeiras e Flamengo, deviam dar um bico na Copa do Brasil. Vai ter que fazer uma opção em algum momento. E descartar a Copa do Brasil para focar em Brasileiro e Libertadores. É uma escolha. O Flamengo ganhou no ano passado, não ganhou? Sim. A Copa do Brasil, na minha modesta opinião, não sei se vocês concordam, podem discordar, o Ivan discorda toda hora de mim, mas na minha opinião, é a terceira na hierarquia. Neste momento, para esses dois clubes especificamente, eu concordo com você. Libertadores, Brasileirão. Não, mas eu acho que no âmbito geral, acho que é a terceira prateleira. Por exemplo, É, porque Vasco tem muita da gente Gama. que dá importância pro estadual. Aí não dá. Vamos lá. Ah, sim. Vasco da Gama. Vasco não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não. Não, Dificilmente vai ganhar a Copa Sul-Americana. também não. Também não. Pô, jogar minhas fichas aqui na Copa do Brasil. Ah, mas entre Sul-Americana e Copa do Brasil pro Vasco, qual que é mais palpável? Copa do Brasil. Acho que é Sul-Americana. É, pois é. Você acha que é Sul-Americana? Sim. Eu acho a Copa do Brasil mais difícil, porque você olha pro CSA até as oitavas e a partir das quartas. Aí pega, Mas Se passar pelo CSA, né? Vamos com Não, calma, o vamos CSA eliminou o respeitar, Grêmio. vamos Sim. respeitar. vale lembrar que Flamengo e Palmeiras, principalmente, estão vislumbrando coisas maiores na temporada. Libertadores, Brasil, os caras vão disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Acho que não ganham, não tem a menor chance. Mas vão disputar o Mundial de Clubes. Agora, tem um outro detalhe aqui. Além da reedição da final do Campeonato Paulista, e entra a rivalidade aqui mais uma vez, Corinthians já não tem competição internacional. Tem Não. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele pode cair nas oitavas da Copa do Brasil. É precoce. Sim. É precoce, olhando para a receita também, né? Você E precisa eu acho que olhar pro para esse Corinthians, aspecto. principalmente na parte da receita, né? Pois Porque é. é muito dinheiro a ser desperdiçado em caso de uma eliminação. E um elenco caro. Exato. E um elenco caro. O Corinthians precisa de receitas. Ele precisa das premiações e também toda vez que coloca um jogo na Neoquímica Arena, é dinheiro que entra para poder pagar o estádio. Mesmo que o dinheiro não vá para ele, é dinheiro para poder pagar o estádio, para diminuir a dívida. Então, é um momento muito importante. Se o Corinthians cai precocemente na Copa do Brasil nas oitavas para o Palmeiras, ele só fica com o Campeonato Brasileiro. E alguém aqui imagina o Corinthians campeão brasileiro? Não. Mas termina a temporada bem com o título estadual? Não. Não. E aí é que está o problema, Bernardo, eu acho para os dois lados, porque a gente fala dos resquícios ou do que pode gerar uma campanha de Copa do Mundo de Clubes positiva ou negativa para Flamengo e para Palmeiras, e o que pesam para o lado deles ser eliminado para grandes rivais, porque um dos grandes rivais nacionais do Flamengo, historicamente, é o Atlético, Não. e para o Palmeiras também. Não, me permita a correção. O rival do Atlético é o Flamengo. Do Flamengo não é o Atlético. Não é. É Nacionalmente unilateral. falando, É unilateral. ele não é unilateral. Não é internacional Flamengo e não Corinthians. Não é Internacional e Corinthians, é a mesma coisa.
O Flamengo não vê o Atlético Galo como rival. Não. Então, Galo no vê o caso de Flamengo. uma eliminação, não iria, por exemplo, sei lá, uma campanha frustrante num Super Mundial, não iria ofuscar um trabalho do Felipe Luiz, por exemplo. Porque por causa disso, Ivan, o Flamengo tem de vislumbrar coisas maiores. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil no ano passado. Já ganhou. Sim. Em cima do próprio Atlético, jogando lá dentro. Então, vou trazer a pergunta para Palmeiras e Corinthians. Porque o ponto que o Drago estava falando me fez pensar aqui numa questão. Eliminado pelo Palmeiras, que é um gigante, ok. É normal diante de um encontro de gigantes. Só que, vamos pensar, o Corinthians é eliminado e se mantém ali em 8º, 9º do Campeonato Brasileiro e fora da Copa do Brasil. A pressão em cima do Corinthians vai ser muito grande. E idem o Palmeiras. O Palmeiras hoje 4º colocado. Se faz uma campanha, mesmo que seja positiva dentro da Copa do Mundo, mas não ganha o título, se cai para o Corinthians e está lá 4º, 5º, com 6, 7 pontos atrás do Palmeiras, não sei se pode ser muito positivo para essas duas equipes. Ivan, não dá para ganhar tudo. O torcedor do Palmeiras vai ter que entender. Mas as projeções de Palmeiras e Corinthians são diferentes. Os diretores do Flamengo pensam como você? Foi dito pelo José Boto, que é diretor executivo de futebol do Flamengo, diretor técnico, melhor dizendo, de futebol do Flamengo, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Porque nos 2 últimos anos o Flamengo poupou no Campeonato Brasileiro para colocar força máxima na Copa do Brasil. Em que país do mundo a Copa é mais importante do que a Liga? Lembram quando o Flamengo veio jogar contra o Palmeiras com o Dorival aqui no Allianz Parque, ele colocou uma equipe alternativa? Foi 1-1 o jogo. 1-1. Contra o São Paulo, contra o São Paulo, no Morumbi. O Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, veio com 2 titulares, perdeu por 1-0 contra o Caleri. Num jogo que só deu São Paulo. Então, assim, que não pode haver esse delírio coletivo. Isso é um delírio coletivo, achar assim, não, vamos ganhar tudo. É o Corinthians, os caras tem Libertadores no meio do caminho, cara. Não dá. Não dá, vai ter Campeonato Mundial de Clubes. Eu queria chamar a atenção para um time que ninguém falou ainda, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem mais competição sul-americana. Vai enfrentar o CRB. Sim. E está muito bem no Campeonato Brasileiro, sobre o qual a gente vai falar adiante. Sim. O Cruzeiro se deu bem no sorteio, o Cruzeiro está fora da Copa Sul-Americana, só tem 2 competições. Esse Cruzeiro vem muito forte. Esse pensamento que você colocou com relação ao Flamengo que vai enfrentar o Atlético, ele não pode se estender para Corinthians e Palmeiras. Então, Ivan, mas tem que ser racional em algum momento. Não pode porque... Por que não pode? Por conta da rivalidade. Sim, aí nesse ponto. Como é que você vai colocar, como é que você vai avisar para o seu torcedor que você vai poupar alguns jogadores no clássico contra o seu maior rival? Exatamente. Mas então não... E em meio a Libertadores. Isso aí é em meio a futebol. Libertadores. Isso aí é futebol. Por isso que eu tô falando, Mas essa às vezes conta vai a chegar Copa do uma hora. Mundo... Uma hora vai chegar essa conta. Essa conta vai chegar. Mas peraí, nós estamos falando de Flamengo e Palmeiras. Dá para dosar bastante aí, hein? Dá para dosar bastante aí. Não Tem dá pra plantéis, dosar. tem um elenco muito farto, isso é verdade. Não é desculpa, não. O Abel não repete escalação e o Flamengo, que já tem um elenco forte, promete ter uma janela mais reforçada agora na metade do ano. Nós estamos falando dos melhores elencos do futebol brasileiro. Dá para dosar bem aí, vai. Não, tudo bem, mas acho que o ponto a ser considerado aqui é que o torcedor vai ter que entender em algum momento, cara. Tem torcedor do Palmeiras pedindo a cabeça do Abel por causa de ontem. Vamos lá. Esse é o ponto que eu acho absurdo. Torcedores, no plural, vários. Bernardo Ramos. As datas são na sequência, tá? Meio de semana, 2 semanas consecutivas para a Copa do Brasil. Na outra semana, 2 semanas para a Libertadores. Não, perfeito? cara. Peraí. Palmeiras e Universitário, Palmeiras e Corinthians. Vai poupar contra quem? Universitário. Aí dá. Aí a questão mas tem que segurar a bronca da Libertadores. Falando aqui de Flamengo. Flamengo joga contra Internacional. Tem um jogo contra o Internacional no Brasileiro no meio do caminho. Depois Internacional de novo. 3 jogos seguidos contra o Internacional. E tem esses jogos contra o Atlético. Não dá. Não dá. Isso porque o time vai ter tido, né, a disputa do Campeonato Mundial de Clubes. Não dá, cara. É humanamente impossível. Vai estourar a gente antes do tempo. Mas agora me veio um ponto à cabeça. A gente valorizou muito a Copa do Mundo de Clubes e eu acho que a gente tem que valorizar outro ponto que eu acho fundamental, a janela. Se algum desses clubes, e aí como você lembra bem do Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, podem vir com uma janela diferente. Eu lembro do Corinthians, por exemplo. O Corinthians do primeiro semestre é um, depois da janela é outro, que se salva do rebaixamento. Eu tenho como pensamento, não sei se vocês concordam, que o Corinthians do primeiro semestre com certeza cairia.
E cairia com extrema com certeza, facilidade. mas teria mais chances de cair. Por que eu trago isso da janela? Porque quando o Drago pontuou aí bem a questão do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, eu começo a pensar assim, tá, beleza, o Palmeiras vai até as quartas. Ok, parabéns, fez uma bela campanha. Isso tudo vai ser esquecido se o Palmeiras cair para o Corinthians ou cair para o Universitário. Aí ninguém vai lembrar de quartas de final da Copa do Mundo. Eu acho que isso aí pode ser uma grande casca de banana para os clubes, a Copa do Mundo, em relação às demais competições. Por isso que eu acho que a janela não tem de ser feita em função da Copa do Mundo de Clubes. Eu não entendi onde vocês querem chegar, desculpa, o seguinte, eu não peguei o raciocínio. É o seguinte, se você aponta tudo para o Mundial de Clubes... Isso. Tá? Pô, fiz uma bela campanha, cheguei até as quartas. O que é apontar tudo? É fazer a janela em função do Mundial de Clubes, se preparar para jogar a Vera, o Mundial de Clubes. Mas isso vai acontecer? Vai acontecer, Ivan, mas... E o ano depois? E o ano segue. Tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, mas aí se cai numa Copa do Brasil e Libertadores, ninguém vai lembrar se, por exemplo, o Flamengo ou o Palmeiras chegaram a uma semifinal de Mundial. Mas o que vocês querem? Continuo não entendendo. Vocês querem que caia na primeira fase? Não é isso. O que eu acho, eu tenho um ponto sobre Mundial versus a temporada. Muita gente fala assim, não, tem que contratar para o Mundial. A janela abriu ontem, né? Essa janela pequena aí para o Mundial vai até o dia 10. Sim. Eu não acho que o Mundial tem que ser prioridade de ninguém. Que é uma janela que a FIFA compromete os outros clubes, tá? Eu não concordo com essa janela só para o Mundial, tá? Ela compromete o restante. Mas, Ivan, você não tem que olhar para o Mundial como a sua prioridade. Os times brasileiros, na minha opinião, não devem olhar para esse Mundial como uma prioridade. Concordo. Não, prioridade para ganhar? Nem para contratar, nem para ganhar. Não, para contratar, você vai contratar diante daquilo que você tem. Mas você pode esperar o Mundial acabar para contratar. É diferente de você fazer uma loucura para tentar ganhar o Super Mundial. Ou você contratar para o Mundial, mas já pensando na temporada. Não vai acontecer. Agora, se você tenta, de alguma forma, na próxima janela, acrescentar e isso vai servir para o restante do ano, ok. O Botafogo, nós falamos aqui, ele vira a chavinha quando principalmente Igor Jesus e Almada se apresentam. Sim. O Botafogo muda completamente. Olha que já tinha bons jogadores, que é o que eu estou esperando do Flamengo. Já tinha bons jogadores, agora vai fazer uma janela melhor, porque praticamente Jorginho não teve. já está certo. Porque praticamente não teve uma janela decente no começo do ano. Agora vai usar essa janela de meio de ano para reforçar, beleza. Independentemente do Super Mundial. Isso, alguém pensando imagina, na temporada. Claro, olhando aí para o estamos de Felipe acordo. Luiz. Felipe, o que você precisa? Não aquela loucura, vamos trazer o Cristiano Ronaldo para disputar o Super Mundial. Não, isso é um delírio. Agora, você se reforçar para pensar no Super Mundial e no restante da temporada, porque, convenhamos, você vai participar de uma Copa do Mundo de clubes, é muito difícil que um sul-americano se apresente A altura. até a semifinal, vai? Sim, seria Até uma as surpresa. quartas, a fase de quartas de final. Isso, até as quartas. Mas também não dá para passar vergonha, né? Cair numa primeira fase de maneira vexatória, como terceiro ou quarto lugar, né? Mas então, vamos lá. Mas o Botafogo, por exemplo, no Botafogo grupo deve dele... cair na primeira fase. Mas ele tem 2 europeus no grupo. Não, tudo bem, mas... Então, Aí é justo. Mas aí a gente tem que ver também como é que o Paris Saint-Germain vem para essa Copa do Mundo. Os caras estão um dia saca hoje. E o Donnarumma deu uma entrevista depois da vitória, goleiro do Paris Saint-Germain, da vitória acachapante sobre a Inter, dizendo assim, eu vou tirar férias agora. discurso diferente do Luiz Henrique e do Nasser Al-Khelaifi, que falaram que não, nós vamos para a Copa do Mundo para querer ser campeões e ganhar a outra Liga dos Campeões. Cara, os caras ganharam a Liga dos Campeões pela primeira vez na vida. O investimento todo foi feito por aí. Você acha que os caras vão olhar para o Mundial da FIFA e falar, não, isso aqui é minha prioridade? Não, existe essa dúvida, se eles vão encarar como um final de temporada ou uma preparação para o restante. Já conversamos sobre isso. Exato. Eu acho que para o PSG a gente pode olhar para a equipe francesa entendendo que eles vão olhar como um final de temporada. Isso, certo? isso. PSG. Como seria Inter. para eles o Mundial Interclubes? Agora, o Bayern de Munique, que já ganhou a Bundesliga lá atrás, rodou lá atrás na UEFA Champions League, já pode encarar de forma diferente. City, que teve uma temporada ruim também, City. já pode se preparar. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Real Madrid na reestruturação com o Xabi Alonso. Também querendo mostrar serviço no primeiro compromisso. Sim. Porque o mundo vai parar para ver essa competição. Será? Não o tem. mundo. Vai ter outra coisa rolando? Não, acho que no Brasil todo mundo para. Não, vai ter outra coisa rolando? Não vai ter, mas eu tenho dúvida se o europeu vai comprar essa ideia.
Eu também tenho. Eu acho que sim, não vai ter competição. Tá falando do torcedor, tá? É uma competição organizada pela FIFA. Sim. E, evidentemente, que por ser um torneio diferente, que vai rolar a cada 4 anos, eu acho que você vai olhar para um Real Madrid, opa, eu sou o maior do mundo, essa primeira é minha. Já vou logo de cara já tirar isso da minha frente. É minha, certo? Então, eu acho que alguns vão encarar de uma maneira bem competitiva. Agora, o PSG de ressaca, talvez não encare da mesma forma.